Apêndice, uma parábola reveladora. As doutrinas da Bíblia não são isoladas, mas interrelacionadas. Portanto, o ponto de vista acerca de uma doutrina necessariamente afetará o ponto de vista aceito a respeito de outro. A Rodger apresenta no final desse livro uma perspectiva didática e profética da parábola do bom samaritano, que nos ajuda a entender um panorama da redenção, que, aliás, destaca os 3 períodos distintos da história da humanidade, que estudamos no primeiro capítulo. Não se trata de espiritualizar o contexto e construir uma doutrina com base em analogias ou símbolos. Na verdade, fizemos o caminho oposto. Com base em fundamentos claros da doutrina cristã, a maioria expostos ao longo do livro, interpretamos as figuras apresentadas na parábola. Não ignoramos a resistência de muitos à alegoria e podemos dizer que compartilhamos a preocupação com aqueles que, alegorizando demais ou criando interpretações particulares, acabam produzindo danos em vez de clareza doutrinária. Contudo, não podemos negar a força da alegoria bíblica, quer no simbolismo profético da lei, largamente citado nas epístolas, quer nas parábolas de Cristo. A solução, a nosso ver, está em não destacar a tipologia e, concomitante, precaver com respeito à espiritualização desnecessária. Esta é a razão de termos deixado esse assunto por último e em caráter de apêndice, justamente por entender a importância da macrovisão bíblica. Convidamos o leitor a refletir nas verdades ali tratadas, mais como recapitulação do que como conclusão. Em suas parábolas, Jesus conseguiu comunicar tanto as verdades explícitas e literais daquilo que se propunha a ensinar, como de modo implícito e simbólico sabia expressar um volume ainda maior de ensino e informações que acompanhavam aquilo que já havia sido compreendido. A parábola do bom samaritano é um desses exemplos. Ela surge de uma discussão entre Jesus e um intérprete da lei que quis pô-lo à prova. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ame seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Lucas 10, verso 25 ao 29. Depois de Jesus responder bem ao homem, focando a importância de amar a Deus e ao próximo, o questionador, querendo se justificar, volta a perguntar: E quem é o próximo? Para uma pergunta direta, Cristo poderia ter dado uma resposta igualmente direta, como o próximo não tem a ver com relacionamento ou parentesco, mas com oportunidade. Ou, em uma linguagem mais moderna, poderia ser algo do tipo: é a bola da vez, o que significa o primeiro que aparecer. Entretanto, em vez disso, o mestre conta uma parábola estruturada, cheia de simbolismos e figuras. Acaso? Coincidência? Não creio. Penso que o Verbo encarnado sabia exatamente o que queria comunicar. A resposta prática está nos últimos 2 versículos. No entanto, nos versículos 30 e 35, encontramos a analogia que queremos analisar. Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou do outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou do outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-o, enfaixou as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele.
No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver com ele. Qual desses 3 acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Lucas 10, verso 30 ao 37. Na nossa opinião, essa parábola resume o propósito eterno para a humanidade. Começando da queda do homem, passando pelos 3 períodos distintos da humanidade que já definimos e destacando a salvação disponível no último período. Neste, por sua vez, Cristo acrescenta informações de sua morte, da igreja gentílica, da obra do Espírito Santo e menciona até mesmo seu período de ausência até a sua segunda vinda. Tudo isso em uma parábola. A palavra de Deus é fascinante. O início do problema, a queda. Jesus começa com um exemplo que aponta para a queda do homem. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Notemos que o nosso Senhor se refere a um homem usando o artigo indefinido. A palavra traduzida por homem no original grego é tis. Um pronome indefinido enclítico significa alguém, uma certa pessoa, algo, algum, certo tempo. Vemos aqui uma referência impessoal, portanto genérica. Pelo contexto da alegoria, esse homem representa toda a humanidade, uma vez que a queda de todos nós se deu com a queda de um único homem, Adão. Romanos 5,12. O termo descia é utilizado porque há um grande desnível entre uma cidade e outra. A elevação de Jerusalém, cidade velha, é aproximadamente 760 metros acima do nível do mar. Jericó, por sua vez, está a 258 metros abaixo do nível do mar. É uma diferença de altitude de mais de 1 quilômetro. Contudo, o declínio da jornada em questão não é apenas geográfico, embora até mesmo esse aspecto seja significativo. Acrescente a essa densidade literal o simbolismo bíblico. Jerusalém é retratada nas Escrituras como um lugar de bênção. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Salmos 133:3. Onde é que o Senhor ordena a sua bênção? Sião fica em Jerusalém. Não estamos sacralizando o local, mas é inegável que, em meio aos eventos futuros, não podemos negar que Jesus é, nas palavras do próprio Cristo, a cidade do grande rei. Mateus 5,35. Jericó, em contrapartida, figura um lugar de maldição. Foi condenada à destruição e seus bens foram considerados anátema. Josué 6, versos 17 e 18. Josué proibiu sua reconstrução e amaldiçoou quem viesse a reedificar a cidade. Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruía a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. Josué 6:26. Séculos mais tarde, nos dias de Acabe, a Bíblia relata o seguinte acontecimento. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces às custas da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas às custas da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. 1 Reis 16:34. Portanto, Jericó é retratado como um lugar de maldição. Tal informação espiritual, aliado ao declínio geográfico, define a queda humana, que por causa do pecado transitou de um lugar de bênção para um lugar de maldição. Consequências da queda. Na lógica que se segue na narrativa, temos o resultado da queda. O homem caiu nas mãos de assaltantes. Este lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Esse homem foi roubado, espancado e deixado quase morto.
O diabo é chamado nas Escrituras de ladrão, que veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Podemos dizer que o resultado da queda resultou em perdas, dores e desconexão com o Criador, causadas pelo pecado promovido por Satanás, que levou vantagem nesse acontecimento. Segundo aos Coríntios 2:11. A expressão quase morto aparece uma única vez na Bíblia, somente nesse texto. Do grego emitanes, o adjetivo tem um único significado: semi-morto. Normalmente tratamos do estado de alguém como estando ou não morto, não quase morto. Contudo, a figura nos remete, por um lado, a uma incapacidade do homem de levantar-se por si mesmo, e, por outro, a perspectiva de que ainda não era o fim, deixando acesa a chama da esperança. Essa figura retrata as consequências da queda, morte espiritual, perdas e dores, e também a perspectiva de uma reversão do quadro, embora o homem fosse impossível reverter por si mesmo a própria condição. Jesus entra na cena. Em vez de seguir a ordem apresentada por Cristo na parábola, que menciona 3 pessoas passando pelo homem caído, e tratar de cada uma delas em ordem de aparecimento, saltemos para o personagem que tipifica o próprio Jesus nessa alegoria, o samaritano. Acredito que isso nos ajudará na construção lógica. Se o homem caído representa a queda da humanidade pelo pecado, e somente o samaritano ofereceu ajuda, fica evidente quem ele representa. Sabemos que o único que pode salvar o homem é Jesus Cristo. Atos 4:12 e 1 Timóteo 2:5. O texto sagrado ainda revela que, ao oferecer ajuda, o samaritano aplicou nas feridas do homem vinho e óleo. Ambos figuram elementos presentes na redenção. O óleo simboliza a ação do Espírito Santo. Paulo, falando de Cristo, afirmou a Tito: ele nos salva pelo lavar regenerador e lavador do Espírito Santo. Tito 3:5. O vinho, elemento conhecido na ceia do Senhor, aponta para o sangue de Jesus, outro elemento presente na redenção. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Mateus 26, verso 27 ao 29. Os 3 períodos. A parábola fala de 3 pessoas que passam pelo homem semi-morto, um sacerdote, um levita e o samaritano. Os 2 primeiros passaram de longe e não ofereceram ajuda. O terceiro, que já sabemos representa Cristo, o samaritano, foi quem ofereceu ajuda. Por quê? Porque era o único que poderia ajudar a humanidade. Ninguém mais teria condição para tal. As Escrituras também são claras quanto a isso. Homem algum pode redimir o seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Salmos 49, versos 7 e 8. Quem o sacerdote e o levita representam? Se o samaritano figura Jesus, seria correto que os outros também representassem pessoas? Não. O samaritano, como vemos com mais detalhes, representa um tempo determinado. O período em questão envolve da primeira à segunda vinda de Cristo. Notemos que na parábola o samaritano começa a cuidar do homem caído, mas depois transfere o cuidado ao hospedeiro e pede de forma explícita que este cuide do homem. Ele adianta o pagamento de 2 denários, o equivalente a 2 dias de trabalho, e diz que se o hospedeiro gastasse mais, ele pagaria quando voltasse. Fica evidente que o samaritano se ausentaria por um tempo, mas que no final regressaria. Portanto, o samaritano simboliza um período que vai da primeira até a segunda vinda do Senhor. Dá para perceber como as figuras se encaixam? Logo, os outros 2 que vieram antes do samaritano também representam 2 períodos. Que períodos são esses?
já os definimos biblicamente. O primeiro período vai de Adão até Moisés e o segundo vai de Moisés até a primeira vinda de Jesus. O sacerdote representa o que escolhemos denominar de período de alto sacerdócio. Até a chegada de Arão, não havia um padrão pré-estabelecido por Deus para os sacerdotes. Os homens simplesmente pareciam sacerdotes sem regras pré-determinadas ou ordenação específica. Os patriarcas sacrificavam livremente ao Senhor. Gênesis 4, do 3 ao 5, 8 ao verso 20, 12, verso 7 e 8, 14, verso 18 e 20, 26, verso 25 e 35, verso 1 ao 3. Depois de Moisés, isso já não era mais permitido. Por que o sacerdote não ajudou o homem caído? Porque não podia. A Bíblia diz que ele vinha descendo pela mesma estrada, ou seja, estava na mesma condição. Como já vimos em Salmo 49, versos 7 e 8, nenhum ser humano desse período poderia socorrer seu irmão. Então Jesus introduz o levita na ilustração. Se a pessoa do sacerdote estava relacionada ao primeiro período, o levita, por sua vez, está relacionado ao segundo período, o da lei de Moisés. O texto afirma que esse também descia pelo mesmo caminho, o que retrata a mesma impossibilidade de ajudar por este na mesma condição do homem caído. A situação do homem caído não pode ser resolvida nos dois primeiros períodos, somente no terceiro com a vinda de Jesus. No entanto, ainda é necessário entendermos melhor a figura do samaritano. Entendendo o samaritano. Qual é a mensagem que Jesus queria comunicar ao escolher justamente um samaritano para a alegoria? O Evangelho de João nos revela que judeus e samaritanos não se davam bem, porque eram rivais. Observemos a resposta da mulher samaritana junto ao poço de Jacó, quando Jesus lhe pediu água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. João 4,9. Ao escolher justamente a figura de um samaritano para representá-lo, Cristo apontava profeticamente para o fato de que os judeus não o aceitariam, mas iriam rejeitá-lo. João 1,11. Por que os judeus não aceitavam os samaritanos? É necessário voltar vários séculos na história dos hebreus para entendermos isso. Na época do reino dividido, que se inicia com Roboão, filho de Salomão, que governava apenas duas tribos, Judá e Benjamim, aos quais passaram a chamar-se Reino de Judá ou Reino do Sul, e outras 10 tribos formam o Reino de Israel ou Reino do Norte, nos dias de Onri, pai de Acabe. O monte de Samaria foi adquirido, 1 Reis 16, verso 23 ao 28, e veio a transformar-se na capital do Reino do Norte. Posteriormente, no reino de Oséias, a Assíria invadiu Israel e levou os israelitas para o cativeiro, 2 Reis 17:6. Para ocupar o lugar dos israelitas, o rei da Assíria levou para Samaria pessoas de diversos outros lugares. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramete e de Sefarvaim. Estabeleceu na cidade de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em sua cidade. 2 Reis 17:24. A partir de então começou a acontecer a mistura racial de judeus com gentios, algo que a lei claramente proibia. Josué 23, verso 12 e 13. Os judeus nunca mais olharam para os samaritanos como irmãos. Antes, os viam como uma mistura entre judeus e gentios. Entendemos que isso também é simbólico, é figura profética. Jesus Cristo é apresentado pelo apóstolo Paulo nas cartas aos Efésios como aquele que veio unir em um só corpo judeus e gentios. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo.
Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Efésios 2, 11 ao 16. Nesse momento da parábola, Cristo esclarece que, diante da rejeição dos judeus, os gentios seriam incluídos no plano da redenção. João 11 ao 13. O hospedeiro e a hospedaria. É interessante notar ainda que o samaritano apenas iniciou os primeiros socorros. Em seguida, levou o homem caído a uma hospedaria e o entregou aos cuidados do hospedeiro, até que ele voltasse. Evidentemente, isso retrata a continuidade da obra começada por Jesus. Se o samaritano figura Cristo, quem é o hospedeiro? Basta questionar da forma correta para entender essa figura. A quem Jesus, ao ausentar-se até a segunda vinda, confiou o cuidado de seu povo, ao Espírito Santo. Vemos no Evangelho de João nosso Senhor anunciando aos discípulos sua ausência e seu futuro retorno. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, 1 ao 3. Pouco depois dessa declaração, Jesus afirmou: E eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. João 14, verso 16 ao 18. Cristo confiou a continuação dos cuidados da humanidade ao Espírito Santo. Ele é o responsável por estender e continuar os cuidados restauradores até que o nosso Senhor retorne. O hospedeiro tem seu próprio lugar de trabalho, a hospedaria. Penso que isso figura a igreja. Não é empolgante como um único texto tem a capacidade de sintetizar todo o propósito divino para a humanidade? Da queda à plenitude da redenção, que se concretiza com a vinda de Jesus. Recapitulando, após a criação do homem veio a queda. Foi quando entrou o pecado no mundo e por meio dele a morte, que passou a todos os homens. A queda tanto nos roubou espiritualmente, quanto nos deixou incapazes de nos reerguermos por conta própria. Então, chegou ao fim o primeiro período de Adão até Moisés, sem que a humanidade recebesse a ajuda de que precisava. Depois disso, houve um segundo período, a lei de Moisés, até a primeira vinda de Jesus, durante o qual a humanidade permaneceu na mesma condição, até que no terceiro período, na graça, após a encarnação de Cristo, a ajuda finalmente chegou. Em Jesus recebemos o socorro, que durante sua ausência é continuado na obra do Espírito Santo em nós. Isso perdurará até que ele volte. Esse resumo profético da parábola do bom samaritano nos leva a entender que a mesma Escritura Sagrada, que possui informações de todo o propósito de Deus, espalhado ao longo de milhares de páginas, também espera que tenhamos a capacidade de reuni-las em uma visão clara e objetiva. Isso é macrovisão bíblica. Encerro enfatizando que a continuidade da obra iniciada por Jesus no homem caído pelo Espírito Santo não retrata o perdão dos pecados cometidos. Esse assunto foi completamente resolvido na conversão e não necessita de acréscimos ou renovação. Logo, o ministério do Espírito Santo, como é chamado a nova aliança, segundo Coríntios 3:5, envolve a missão de transformação do cristão na imagem de Cristo, segundo aos Coríntios 3:18.
O Espírito da Graça, como é denominado nas Escrituras, Hebreus 10, 29, tem o papel de promover mudança, crescimento espiritual, santificação, e faz isso por meio da graça transformadora. Desfrute-a sem moderação.